Você sabia que uma das marcas mais conhecidas do ciclismo mundial começou fabricando concretos pré-moldados e tinha sua sede em cima de uma fábrica de picles? É isso aí, assim foi o início da história da Cannondale. Tudo começou em 1971, quando Joey Montgomery fundou a empresa na pequena cidade de Wilton, em Connecticut, nos Estados Unidos. O ambiente da empresa, na verdade, não era bem um escritório, era algo bem mais modesto, localizado em um loft acima de uma fábrica de picles chamada Sra. Forrester. E há muitas lendas de como surgiu o nome Cannondale, mas a versão mais confiável, passada através de um perfil oficial da marca, diz que foi quando eles estavam naquele local fazia mais ou menos 2 semanas e meia. E ainda nem sequer tinha um telefone no local de trabalho. Então, num belo dia, Peter Myers, que era um funcionário da empresa na época, foi enviado ao telefone público do outro lado da rua para fazer um pedido de um telefone para o escritório. E quando ele estava prestes a desligar, a operadora perguntou para ele como que ele gostaria que o telefone fosse listado. Ele ficou sem resposta por alguns segundos, olhou para o gramado da cidade, para um canhão enferrujado com a inscrição Daily que lá estava, que para quem não sabe, canhão em inglês significa Cannon. E depois olhou para a antiga estação ferroviária chamada Cannondale e respondeu à operadora, Cannondale Corporation. Um tempo depois, eles começaram a procurar áreas onde eles pudessem desenvolver o amor pela inovação, e mais tarde surgiu um produto que marcou a Cannondale antes do começo com bikes, o Booger, um diferenciado trailer para bicicletas, que fez com que logo depois a marca passasse a fazer bolsas e alforjes para bikes também. E dá para se dizer que foi mais ou menos aí que a Cannondale achou seu caminho e começou a crescer. Com isso, Montgomery estava decidido a criar algo totalmente novo, uma bike totalmente nova para ser específico. E foi aí que eles deram uma virada radical, entrando de vez no mundo do ciclismo. Enquanto as bikes da época eram quase todas feitas em aço, a Cannondale lançou em 1983 a ST500, uma bike de touring com um quadro feito em alumínio, o que naquela época foi uma grande inovação. E logo depois, em 1984, eles lançaram a SM500, a primeira mountain bike da marca, com um quadro também feito em alumínio. E no início dos anos 90, em 91, a Cannondale lançou a sua primeira mountain bike com suspensão traseira, a ST, uma bike que foi uma inovação naquele tempo. E em 1992 a Cannondale lançou o que era um dos símbolos da marca, o garfo Headshock, um tipo de suspensão integrada no garfo da bicicleta que fazia com que ele pudesse deslizar suavemente para cima e para baixo no tubo da caixa de direção, absorvendo os impactos do terreno. O que, diferente das suspensões tradicionais com hastes externas, mantinha o quadro mais rígido e firme. Logo depois do Headshock, em 93, a Cannondale lançou uma coisa que também é conhecida até os dias de hoje, a linha CAD, que na época ainda era chamada de CAD, Cannondale Advanced Design. Esse novo design de fabricação de alguns quadros da Cannondale se destacava pelo uso de novas técnicas de soldagem, que tinha uma aparência mais lisa e suave e também usava tubos de alumínio de maior diâmetro, compensando a menor densidade de alumínio em relação aos de aço, o que permitia que os quadros fossem mais rígidos sem aumentar o peso significativamente. Nessa época, a Cannondale também lançou oficialmente a linha de componentes Koda para ser independente dos principais fornecedores como Shimano e diminuir os custos das peças das bikes, além de terem algo mais autêntico e inovador. Uma outra coisa que contribuiu muito para o sucesso da marca na década de 90 foi a parceria com a Volvo para formar a icônica equipe de corridas de mountain bike Volvo Cannondale, que ganhou vários títulos de campeonatos mundiais de cross country e downhill graças a ciclistas como Tinker Juarez e Alison Sidor, que eram dois dos principais atletas da equipe e trouxeram muitos títulos, ajudando a consolidar a Cannondale como uma marca importante no ciclismo mundial. Inclusive, graças aos ciclistas de downhill
Hill da equipe Volvo Cannondale nessa época, como Alison Seedor e Brian Lopes, que começaram a surgir as suspensões com curso maior, porque eram eles que mais pressionavam a marca, dizendo que precisavam de suspensões maiores, com pelo menos 160 mm de curso, enquanto tudo que tinham eram 60 mm, e foi essa pressão que impulsionou a Cannondale a desenvolver coisas novas. E em 1995 eles introduziram a fibra de carbono na fabricação do braço oscilante ou balança do quadro Super V, mas somente em 1997 eles definitivamente lançaram o primeiro quadro utilizando fibra de carbono na fabricação, que foi o Super V Raven. E diga-se de passagem, era um quadro absurdamente lindo. E em 2000 a Cannondale lançou o que era chamado de o futuro dos garfos de grande curso, a surpreendente Left, uma suspensão de uma perna só, que é um dos símbolos da Cannondale até hoje. Na época, as suspensões de maior curso, que ainda eram de 100 mm, eram muito pesadas e diminuíam a rigidez da bike. A Left tinha seus 100 mm e pesava apenas 1,7 kg, já com cubo próprio e o eixo, o que para aquela época era leve. Mas mesmo assim, muitos olhavam com ceticismo e desconfiança para a Left, mas foi só questão de tempo até ela se provar resistente e muito eficiente, se tornando um dos ícones do mountain bike. Até aí dá para se dizer que ia tudo muito bem. A Cannondale era uma das principais marcas do ciclismo mundial e vinha trazendo grandes inovações. E embora a década de 90 vinha sendo de muito sucesso para a marca, algo inesperado aconteceu. No final dos anos 90, a Cannondale tentou se introduzir no mercado de motocross, o que foi um tremendo fracasso e fez com que a marca declarasse falência em 2003. Mas logo depois da virada dos anos 2000, em 2001, a Cannondale lançou a Scalpel, um modelo tão famoso até os dias de hoje. E o que tornava ela tão especial era a combinação de leveza, rigidez e a inovação da suspensão traseira, o que fazia com que ela fosse o melhor dos dois mundos. Ela subia como uma rígida e tinha um conforto sem igual nas descidas, por isso que logo ela passou a ser uma das bikes preferidas nas principais competições de XC. Depois da falência da Cannondale em 2003, ela foi adquirida por uma empresa chamada Pegasus Partners, que fez com que a marca voltasse a focar exclusivamente em bikes, abandonando o mercado de motocross, que foi uma das principais causas daquela crise financeira. E em 2010, quando a Cannondale já pertencia à Dorel Industries, ela voltou a fazer história com o lançamento da Scalpel 29, uma das primeiras full suspension projetadas para a Aro 29. E para os fãs de estrada, quem não conhece a tão famosa Super Six Evo da Cannondale, uma bike ultra leve e rígida lançada em 2011 e foi considerada uma das melhores bikes de estrada do mercado. E como a década de 2010 também foram anos de surgimento de muitas tecnologias, a Cannondale não ficou para trás e lançou em 2013 um sistema de suspensão tecnológico em parceria com a Fox, o Diad RT2, um sistema que muitos hoje nem conhecem. O Diad RT2 possuía duas câmaras de ar independentes, que permitia alternar entre dois modos de suspensão, o Elevate e Flow. No modo Elevate, a suspensão ficava com menos curso, ideal para subidas, deixando a geometria da bike mais eficiente. E já no modo Flow, o curso aumentava, melhorando a tração e a absorção de impactos, o que era melhor para as descidas. Mas esse sistema de suspensão acabou não sendo muito aceito pelo público, porque era um sistema de suspensão mais pesado, tinha uma manutenção mais cara e complicada, e além disso tinha concorrentes como Fox Float e RockShox Monarch, que eram bem mais simples e muito eficientes. Mas a Cannondale não desanimou e se manteve atenta às demandas do público. Com isso surgiu a Slate, uma bike de gravel da Cannondale equipada com rodas 27,5 e com a suspensão Left Oliver, que tinha apenas 30 mm de curso, o que era perfeito para absorver pequenos impactos e manter eficiência na pedalada. E eu não sei vocês, mas eu acho linda essa Slate.
E em 2019 a Cannondale lançou a substituta da Slate. Embora esse não tenha sido o termo oficial, a Cannondale Topstone Carbon acabou tomando o posto de bike de gravel da marca, com mais foco em desempenho e eficiência. A grande inovação dessa Topstone Carbon foi a sua, entre aspas, suspensão traseira chamada Kingpin, que é basicamente um pivô de eixo passante localizado na junção entre o seat stays e o tubo do canote, que permite com que o quadro em fibra de carbono deflexione até 30 mm. O que é até meio assustador, mas muito tecnológico e melhora demais a eficiência da pedalada. E vale dizer que a Topstone Carbon também possui a sua versão equipada com a Left 3 Oliver. E em 2016 também teve a atualização da linha CAD 12, considerada uma das melhores bikes de estrada feita em alumínio. E ainda no começo da década de 2020, em 2021, ainda com aquele clima de pandemia mundial, a Cannondale foi adquirida pela PON Holdings, uma empresa holandesa que também possui outras marcas como Santa Cruz, Caloi, GT e entre outras. E com todo esse universo e-bike surgindo atualmente, em 2022, há pouco tempo atrás, a Cannondale lançou a Synapse Neo, uma bike de estrada com assistência elétrica. Ainda nos dias de hoje, a Cannondale continua na vanguarda do ciclismo mundial, combinando a sua herança de inovação e as mais recentes tecnologias do mercado. E o melhor de tudo, a história da Cannondale ainda continua a ser escrita, porque certamente a revolução no ciclismo ainda não acabou, então fiquemos de olho no que ainda está por vir. Espero que você tenha aprendido algo novo, curiosidades novas ou que pelo menos tenha se divertido assistindo esse vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.